Eu tava assistindo a Juliana ontem e o Leandro, e uma parte da entrevista que eu inclusive vou mostrar aqui hoje me chamou muito a atenção. A respeito, claro, da questão do nosso trabalho aqui jornalístico, né, gente? Eu tô aqui com vocês o tempo todo, a gente tá abordando todos os principais assuntos. E a Juliana Dalpiva falou uma coisa que é uma grande verdade. Nós, jornalistas, não somos heróis, tá, gente? O que a gente faz não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa fora do comum, não é uma coisa... é uma coisa que salva a sociedade, mas não é uma coisa que tem que ser um ato extremo nosso. Nós fazemos o mínimo, nós fazemos o serviço público, nós fazemos pautas que muitas vezes a gente se coloca assim em risco, e a Juliana lembrou muito bem dos dados, que jornalistas morrem, e muitos morrem no interior do Brasil em que muitas vezes, longe dos centros urbanos, a imprensa não tem o mesmo papel de autoridade, e ela está muitas vezes submetida ao poder de um prefeito, ao poder de um governo do estado. A gente vê até pela própria mídia paulista o quanto ela é domesticada para obedecer a um sujeito como Tarcísio de Freitas, que está pedindo anistia com Jair Messias Bolsonaro. Mas apesar da gente enfrentar tantos problemas, apesar da gente enfrentar tantas emoções, apesar de eu colocar para vocês aqui que nós, da Folha Democrata, somos um canal corajoso por nos posicionar claramente à esquerda, corajosos por a gente agora bater 101 mil inscritos, já subimos 1.000 inscritos, hein, gente? Olha que coisa sensacional, que coisa boa, que coisa importantíssima para a gente fazer bem o nosso trabalho aqui, queridos e queridas. Apesar disso tudo, isso é só um trabalho. Isso é só um meio de sobrevivência que eu tenho para poder me alimentar, para poder manter as coisas com as pessoas que eu amo, para eu poder tocar as coisas. Isso é só um trabalho. E mesmo sendo só um trabalho, o que torna ele, acho que aos olhos de muito, um ato de heroísmo, talvez seja o propósito que a gente tem aqui. Eu sempre fui muito crítico, gente, e vocês me viram aqui, no caso, por exemplo, da facada do Bolsonaro, que eu sempre disse que aconteceu. Eu sempre fui muito crítico do jornalismo que fica tentando elencar um jornalismo, por exemplo, que a Globo pratica muitas vezes, tá, gente? A Globo, você pega, sei lá, o esporte, a cobertura que a Globo fez do Ayrton Senna, a cobertura que a Globo fez da seleção brasileira, as narrações do Galvão Bueno, as narrações dos grandes apresentadores. Aí você vai ver isso também presente de uma outra forma na Operação Lava Jato, em que você transforma Sérgio Moro num herói contra o vilão Lula e os políticos. Eu sempre fui muito avesso a isso. O jornalismo não é um meio para você falar a respeito de heróis e vilões. Porque heróis e vilões na sociedade, eles não existem. A sociedade é repleta de tons de cinza. O que não significa que não existam atos de heroísmo de muitas pessoas dentro da sociedade, sobretudo das pessoas pobres desse país, que têm que sobreviver com muito pouco. Existem heróis na sociedade, heróis, muitos deles anônimos, muitos deles desconhecidos, inclusive para a própria imprensa. Existem atos de heroísmo. Mas eu sempre fui contra essa noção infantil, gente. Nós como jornalistas, nós retratamos com os nossos defeitos, com as nossas inseguranças, com as nossas pequenezas, muitas vezes, mas nós narramos o cotidiano. Nós narramos o cotidiano hoje em dia de coisas extraordinárias, porque nós passamos pela pior pandemia da história, nós passamos talvez pelo pior governo da história, nós passamos por muita coisa ruim, viu, gente? Nós passamos por horrores que foram trazidos por essa era Bolsonaro. Nós fomos tragados
por horrores que contagiaram muitas vezes as pessoas que estavam aqui presentes. Existe um horror no culto ao mito de extrema-direita. Tem muito horror nisso. Mas tem muito do humano. Tem muito do normal, do cotidiano, das coisas que não mudam, das coisas que são pequenas. E são os trabalhos comuns, e eu senti isso muito na entrevista da Juliana. A Juliana Dalpiva, gente, é uma profissional que surgiu da pesquisa do período da ditadura e do jornalismo cotidiano que ela fazia nos grandes veículos de comunicação. Só que ela se especializou em determinado momento em entrevistar militares, ela abordou o crime absurdo contra o Rubens Paiva. Aliás, tem uma entrevista dela aqui neste canal, recomendo que vocês assistam. Muita coisa que ela falou para o Leandro na TV Brasil, ela disse para mim um tempo antes. Ela surgiu da cobertura da mídia tradicional e surpreendeu todo mundo com a cobertura que ela fez do Jair Bolsonaro. E aí muita gente a trata como heroína. E é o que ela falou, nós não somos heróis. Quando eu fui cobrir o gabinete do ódio do Bolsonaro, eu não me tornei um herói. Muita gente me elogiou por isso, disse que eu fiz a melhor cobertura da época sobre esses fatos. Eu passei a ser muito respeitado pelos colegas. Mas nós não somos heróis. E uma coisa importante também que a Juliana diz, e ela diz desde a primeira vez que eu a entrevistei, e ela reforçou na entrevista do Leandro, o nosso trabalho aqui do jornalismo, gente, ele é coletivo. Ele tanto é coletivo que esse canal está sobrevivendo graças a doações de vocês aqui, nos nossos superchats, nos nossos Pix, nas nossas membresias, nas pessoas que estudam jornalismo aqui com a gente. O Sully virou membro aqui do canal para fazer o curso básico de jornalismo. Nós sobrevivemos desse trabalho coletivo, dessas manifestações coletivas de vocês. E é por isso que nós não somos super-heróis. E é por isso que eu rechaço muito as pessoas que se colocam como super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós não somos sobre-humanos. Nós não somos coisas que estão fora da realidade. Nós somos humanos, nós somos carne. O que não significa que nós não devemos nos posicionar, que nós não devemos nos organizar, que nós não podemos estar diante das questões necessárias para a gente virar esse jogo. E aí, importante, Reinaldo Azevedo, que assina hoje uma coluna falando sobre o Arenão, o novo consórcio e as pessoas que querem voltar ao tempo da ditadura, Reinaldo Azevedo não é um herói. Reinaldo Azevedo talvez seja um anti-herói, talvez seja um cronista desses tempos, e eu tenho falado a respeito dele aqui no nosso canal com uma certa frequência. E ele é tão importante justamente pelo comportamento dele de traidor da classe dele. Seria mais fácil ao Reinaldo Azevedo ter se mantido como o cara que escreveu o livro dos Petralhas, como o cara que escreveu a coluna na revista Veja, atacando o nosso campo de esquerda. É muito fácil ser crítico de esquerda hoje em dia, gente. É muito fácil, se por um lado nós não somos heróis, é muito fácil você ser um canalha na imprensa. É muito fácil você ser um desgraçado na imprensa, prestar um serviço pequeno, prestar um serviço horroroso. É muito mais fácil fazer isso na imprensa hoje em dia. É muito mais fácil você ser um jornalista pequeno, um jornalista ruim, um jornalista impreciso. É muito mais fácil, gente. Olha, basta você falar alguns absurdos, servir de correia de transmissão dos patrões, dos desejos das elites, fazer o jogo dos poderosos. Tudo em nome do dinheiro. Tudo em nome de um suposto prestígio que o dinheiro te dá.
E não, você se torna uma prostituta de valores que destroem a sociedade. Você vira prostituta, às vezes, de um golpe. Embora nós jornalistas não sejamos heróis, é muito fácil você ser o vilão dessa história. É muito fácil você ser o desgraçado da história. É muito fácil você envelhecer, sobretudo em cima de interesses pecuniários, e fazer o jogo do bolsonarismo. Tem muito jornalista velho se reinventando para ganhar, gente, mais do que acreditar no Bolsonaro, é para ganhar dinheiro, gente. É o sistema que o professor João César exemplifica tão bem do empreendedorismo bolsonarista. É o sistema que lega ao país o ódio à Suprema Corte e os delírios golpistas agora por uma anistia. São pessoas que muito bem retrata Reinaldo Azevedo em sua coluna. Elas querem voltar para 1964. E assim, se não há heróis na imprensa, certamente esses são os vilões. Certamente esses são os representantes das forças do atraso. Nós não temos agora simplesmente defensores do capitalismo. Nós temos defensores de ditadura militar. Nós temos defensores dos horrores, pessoas que relativizam as torturas que existiram, pessoas que fazem falsas equivalências com as prisões agora do 8 de janeiro de 2023, que foram prisões justas. Ah, tem um abuso ou outro. Sim, tem. O doutor Pedro Serrano diz muito bem a respeito dessas questões. Eventualmente podem existir abusos. No entanto, meus caros e minhas caras, nós estamos punindo pessoas que querem tornar esse país profundamente disfuncional. Pessoas que odeiam o Brasil. Pessoas que odeiam os pobres. E aí eu me refiro também ao meu querido amigo professor Viaro, que é uma pessoa que veio da periferia. Obrigado, Xanda, e obrigado, Edith, aqui. Que veio da periferia, e ele diz: a polícia militar e as autoridades, elas têm nojo dos favelados. Elas têm nojo dos periféricos. E é por isso que elas os exterminam. E esse ódio é treinado. Esse ódio é condicionado. Esse ódio é o ódio dos ricos. É o ódio da elite. É o ódio da elite que não reconhece o seu povo. Então, se não há heróis na imprensa, e não há mesmo, ninguém tá aqui fazendo uma atividade heróica, tá, gente? Eu não quero morrer fazendo isso. Eu faço o meu trabalho porque o meu trabalho é útil na sociedade. Eu motivo vocês através dos meus editoriais porque eles são úteis na sociedade. Para mim é um trabalho. Embora também sirva como militância política para dentro da esquerda vocês se organizarem seus afetos, seus ódios, suas considerações, se organizarem dentro dos partidos políticos, dos movimentos sociais, se organizarem dentro dos seus aparelhos ideológicos, se organizarem dentro dos seus grupos virtuais. Se o meu trabalho for útil para isso, ótimo, excelente. Mas ele ainda é apenas um trabalho. E eu faço o meu trabalho da melhor forma justamente por me reconhecer como um trabalhador que busca, que faz esse trabalho atrás de um salário no final do mês, atrás de um sustento, atrás de um subsídio, atrás dos superchats que vocês nos mandam para manter as nossas estruturas. E é apenas um trabalho. E o Sulis manda aqui, né? Me parece ser também um serviço ingrato de um mensageiro. O tanto de ameaça que deve sofrer por ser um profissional minimamente ético.
A gente sofre, viu, Sully? A gente sofre. Eu sofri diversos processos judiciais, uma ameaça de morte e várias importunações. Mas, às vezes, essas importunações servem como combustível para entender o meu papel aqui. E o meu papel aqui não é ser esse canalha da grande imprensa. Não é ser essa pessoa que vai se vender por pouco em troca de prestígio dentro da mídia. O meu papel vai ser lutar por uma sociedade e imaginar um mundo melhor do que o que nós temos hoje em dia, gente. Nós, infelizmente, temos um mundo em que as pessoas sofrem, as pessoas não se sentem representadas, as pessoas estão colocadas num contexto do mais absoluto abandono. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para vocês. Eu não quero que a gente se iluda em moralismos. Eu não quero que incutir em vocês o medo do comunista, que é o que muitos desses caras colocam para os seus públicos. Não quero esse tipo de coisa. Não quero esse tipo de coisa. Eu quero uma sociedade melhor. Eu quero brigar em torno dos dados públicos. Eu quero transparência dos poderosos. Eu quero o governo Lula sendo a melhor versão do governo Lula. Eu não quero o governo Lula submetido aos interesses do Centrão. Eu não quero o Glauber Braga caçado. E entrevistei ele no Meteoro, e é muito interessante o que o Glauber diz sobre sua greve de fome. Nós não somos heróis, gente. Eventualmente cometemos atos heróicos, mas não somos infalíveis. Não somos sobrenaturais. Não somos Só um minutinho, gente. Vamos lá, queridos. Não somos pessoas assim muito acima do que é um absurdo. Nós somos humanos. E a gente consegue mudar as atitudes. Por que eu digo que a gente não tem heroísmo? Porque o heroísmo que vocês veem nos quadrinhos dos Vingadores, nos quadrinhos estadunidenses de super-heróis, ele é profundamente individualista. O que eu digo quando nós somos pessoas comuns e que nós estamos atrás do nosso sustento é que a gente consegue criar ondas e ondas maiores quando a gente tem uma atitude coletiva, quando a gente tem uma atitude conjunta, quando a gente vai atrás do que realmente importa. Do que realmente importa. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo isso. É importante que vocês estejam presentes. É importante. É importante que vocês construam isso com a gente. E aí, parafraseando talvez uma música do David Bowie, tem uma música do David Bowie muito boa chamada Heroes. Nós não somos heróis, mas a gente pode cometer um ato heróico talvez uma vez nos nossos dias. A gente pode sair do quadrado e fazer uma coisa importante que vai mudar a sociedade para melhor, pelo menos uma vez. A gente não pode cair na tentação de achar que nós somos muito melhores do que os outros. Nós não somos. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas a gente consegue fazer coisas extraordinárias, nem que seja por um único dia. Por um único dia a gente consegue fazer. Em compensação, o pacote das maldades, esse é ilimitado. E é por isso que a gente combate a extrema-direita. A gente não combate a extrema-direita só por conta dos canalhas que já estão na extrema-direita. Nós combatemos também a extrema-direita para que nós não nos tornemos os canalhas, os cínicos, que eventualmente
apoiam esse tipo de regime. Então é fundamental, gente. É fundamental que a gente não esqueça da ditadura militar, não esqueça do passado, não esqueça dos movimentos desses canalhas, entenda que as nossas atitudes, elas têm um limite, mas saibam que vocês podem, por um único dia, talvez ter um ato heróico e não esquecer de quem nós somos, de qual lado nós estamos, de qual sociedade nós queremos. Isso tudo é discutido aqui, isso tudo é discutido nos espaços democráticos. Então é fundamental para a construção das utopias que vocês virem membros do canal, como a Edith Jolie fez, e mandem superchats para subsidiar as minhas falas, tá, gente? A gente precisa dessa troca. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.